Olá, turmas! Vamos à nossa aula de ciências de hoje. Abram o livro de vocês aí na página 67. Vamos continuar aí falando sobre interação entre os animais, né, no ambiente e vida e energia. Então, hoje nós vamos falar sobre cadeia alimentar. Os animais, eles precisam, para viver, eles precisam ter energia. Nós já mencionamos isso em algumas aulas atrás, sobre cadeia alimentar, esse ciclo que precisa existir para que haja um equilíbrio na Terra, né? Porque se houver muitos sapos, vai haver um desequilíbrio. A cobra, ela come o sapo. Se a cobra começar a sumir, os sapos vão começar a aumentar. Então, vai aparecer sapo na casa de muitas pessoas aí, né? Até aqui. Então, essa cadeia alimentar, ela serve para que haja um equilíbrio entre o sapo e a cobra. Eu dei um exemplo, tá? Então, essa questão do animal se alimentar do outro, essa cadeia alimentar, ela serve para que haja um equilíbrio ecológico, tá? Então, se acontecer alguma coisa de um sapo parar de comer, a cobra parar de sumir, né? Ela começar a ser extinta, então vai haver um crescimento muito grande de sapo. O mesmo o coelho, a cobra come coelho, come ratos. Então, a cobra foi um exemplo que eu dei porque é o que está aí no livro. Então, essa questão de um animal se alimentar do outro é para que haja um equilíbrio ecológico, tá bom? Então, vamos lá ao nosso conteúdo. Nessa página 67, vocês acompanhem comigo aí sobre a cadeia alimentar, tá bom? Aí nessa fotografia, vou explicar daqui a pouco. Vamos aí início da leitura. Todos os seres vivos precisam de energia para a manutenção da vida, ou seja, para viver, eu preciso ter energia. De que forma nós adquirimos energia? Através dos alimentos que nós comemos. Por isso que é importante nós comermos tudo, para termos energia para as atividades, né? Para brincar, para andar, para fazer qualquer coisa, nós precisamos de energia. Se nós não nos alimentarmos bem, nós perdemos energia e ficamos fracos. Nós não conseguimos levantar da cama para fazer nada, né? Então, o nosso corpo, ele necessita de alimento, por isso que tem que comer tudo. O alimento, ele fornece a energia necessária para que o nosso organismo, né, que as partes internas do nosso corpo, nosso organismo funcione. E é por isso, por causa dessa energia, porque nos alimentamos, é que nós vivemos. Porque se pararmos de comer ou de beber, né, o ser humano, ele não consegue sobreviver, tá bom? Então, as plantas e as algas são as mesmas coisas, os animais também, tá? As plantas e as algas utilizam a energia do sol. Nós já estudamos sobre isso, né? Sobre as plantas e algas. Elas utilizam a energia do sol para produzir o próprio alimento dela. Então, os animais, tanto o ser humano quanto os animais, eles não produzem o próprio alimento, né? Eles precisam se alimentar de de uma outra coisa, de um outro ser, tá? O ser humano não, né? O ser humano se alimenta de outros animais, que são carnes, né? Vegetais. Mas animais, eles se alimentam de outros animais, uns se alimentam de vegetais. Então, eles não produzem o próprio alimento como as plantas e algas, tá? Eles precisam produzir, eles precisam consumir outros seres, tá bom? Então, vamos lá. As plantas e as algas utilizam a energia do sol para produzir o próprio alimento. Então, no segundo parágrafo, tá? Por meio da fotossíntese, né? Que eles pegam a luz, aí transformam
em açúcar, né? Ela produz açúcar e pega o gás carbônico, e pega tudo isso, transforma em açúcar, que é o seu alimento, tá? Então, a planta e a alga, ela produz o próprio alimento, tá? Ela fabrica o próprio alimento. Elas servem de alimento para muitos animais. Ela produz o próprio alimento e as algas e as plantas servem de alimento para muitos animais. Por exemplo, o coelho, a girafa, que são animais herbívoros, né? Que comem vegetais. Esses, por sua vez, são os alimentos de outros animais. Então, esses animais que eu acabei de mencionar servem também de alimento para outros animais, tá? Essa sequência aqui, um ser vivo é alimento de outro, é chamado de cadeia alimentar, como eu mencionei, tá? E é importante para que haja um equilíbrio na natureza, ok? Então, vamos aí observar a ilustração dessa cadeia alimentar, tá? Como funciona? Toda cadeia alimentar, ela se inicia de um ser que ele é produtor, ele produz o próprio alimento, tá? Então, é um vegetal, tá? Aqui é uma grama. E essas setas aqui, tá vendo? As setas indicam o caminho que a matéria e a energia seguem na cadeia alimentar, tá? E podem ser lidas como serve de alimento para. Então, aqui eu tenho uma seta, aqui eu tenho um ser vivo que é produtor, porque produz o próprio alimento, e tem uma seta que serve de alimento para, e aqui eu tenho um coelho, que é um ser vivo consumidor. Por quê? Porque ele não produz o próprio alimento, ele consome, né? Outro ser vivo. Então, o coelho está consumindo aqui a planta, né? A grama. Então, ele é um consumidor. A planta, ele é produtor. Por que produtor? Porque produz o próprio alimento, tá? E o coelho, então, a grama, ela serve de alimento para o coelho, que é um ser vivo consumidor. Por quê? Ele não produz o próprio alimento, ele consome outro ser vivo, tá bom? Na cadeia alimentar, existem vários consumidores, porque existem vários animais que se alimentam do outro, tá? Então, aqui, essa cadeia alimentar está até pequena, porque tem umas que são muito grandes, porque, por exemplo, a cobra, ela não come só o coelho, ela come um rato, ela come outros animais, tá? Então, aqui está mostrando só o coelho, mas ela é um ser consumidor que come outros seres vivos também, tá? Então, aqui, a grama é um ser vivo produtor e serve de alimento para o coelho, que serve de alimento para a cobra, tá? Então, a setinha, ela indica o caminho que a matéria e a energia seguem na cadeia, tá bom? E aqui embaixo, todos esses seres vivos que foram mencionados acima, no final eles vão ser consumidos pelos seres vivos que são decompositores, aqueles que decompõem a matéria. Quando o ser vivo morre, né? Quando o ser vivo morre, eles decompõem. Nós estudamos sobre isso. São as bactérias e fungos, tá? São os fungos e bactérias que decompõem a matéria no final. Então, sem se não houver o ser vivo que faz a fotossíntese, que é o produtor, e se não houver a matéria orgânica, né? Um ser que decompõe toda a matéria orgânica, não há como existir a cadeia alimentar, né? Porque a cadeia alimentar, ela sempre parte do ser produtor para os seres decompositores. Então, aí na cadeia alimentar existem 3 categorias, né? Que eu acabei de mencionar. O ser produtor, consumidor
e decompositor. Vamos estudar aí sobre eles.